A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Então, como eu falei no último vídeo, o Senhor Jesus ele foi trabalhando justamente por áreas a restauração da minha vida, né? Então, foi muito nítido que ele trabalhou por compartimentos na minha vida, né? É interessante pensar que o Senhor ele não faz tudo de uma vez, né? Às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez, ai que loucura, mas não, é por partes. Vamos por partes? Pois é, o Senhor eu penso que ele viu a minha área de maior necessidade e quando eu me permiti realmente ser trabalhada por ele, aí ele falou, então bora lá? Bora passar no médico dos médicos? Muitas pessoas estão passando nos médicos humanos e fazendo seus tratamentos, mas agora você vai ser internada na clínica espiritual, você vai ser atendida pelo médico dos médicos, Senhor Jesus. E aí, o Senhor Jesus, ele primeiro trabalhou na minha vida espiritual, né? Eu sempre tive muita sede de Jesus, eu sempre tive muita vontade de trabalhar. E dentro dessa minha vontade de trabalhar, eu dava fazendo das minhas tripas coração, né? Eu posso dizer que eu só não fui até agora pastora da igreja, que o restante eu já fui tudo. Líder de jovem, líder de criança, professora de criança, professora de jovem, professora de adulto, pregadora, secretária, porteira. E aí, por aí vai, que você imaginar que tem na igreja, eu já fiz muita coisa. E aí eu tinha muito isso, vou trabalhar. E eu não pensava muito em mim. Então, com o que eu tinha, com a força do meu braço, né, eu ia lá e fazia. Fazia, acontecia, o que me davam para mim fazer, eu fazia. E eu me desgastava muito, gente. Eu me desgastava demais, sabe? Era querendo trazer o problema do mundo para cima das minhas costas. E eu não conhecia Jesus de verdade ainda, né? Eu não tinha a minha vida organizada. E queria organizar a vida dos outros, queria ajudar todo mundo, queria ajudar Jesus, né? Como um dia eu ouvi que foi revelador para mim, no dia que eu descobri que Jesus ele já tinha morrido, né? Ressuscitado, ele já tinha assumido o papel de salvar a humanidade, né? Aí alguém precisava comunicar para mim, que eu não, acho que eu não sabia, né, ainda. E aí quando eu fiquei sabendo, realmente foi muito bom para minha vida. Porque aí eu percebi que eu não tinha que exercer a função de salvadora da humanidade, que esse cargo ele já estava ocupado pelo Senhor Jesus Cristo. E aí eu vivia assim, né? Nesse ativismo, né? Como eu falo, nessas atividades, assim, fazendo e acontecendo e tal, e tal, e tal. E isso me desgastava bastante, né? Me desgastava bastante. E eu não tinha na minha vida aquelas mudanças maravilhosas que eu via. E eu lembro de eu fazer aquela oração no banco. Deus, eu vejo essas pessoas pregando, eu vejo essas pessoas testemunhando que o Senhor fez isso, fez aquilo. Oh, faz um disso na minha vida também. Porque eu não entendia, gente. Eu não entendia por que eu não tinha sucesso, prosperidade na minha vida em todas as áreas, já que eu trabalhava tanto, já que eu era tão empenhada, já que eu fazia tanto e tal e tal. E ia indo, mas assim, gente, eu acredito que um grande problema que eu tive foi de querer resolver minha vida, sabe? Eu tentava muita coisa. Eu tentava. Era assim uma loucura. Eu tentava. Ah, não, agora eu vou ajudar as pessoas. Eu queria ajudar todo mundo. Aí agora eu vou me abrir. E aí a gente pode vir pedir ajuda. Eu nem dava conta de responder todo mundo. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou pregar. Ah, eu vou evangelizar. Ah, eu vou e agora eu vou. Eu acho, eu posso e eu consigo. Não, é assim, é assado e tal. E assim, enquanto a gente não abre o coração para Jesus entrar e falar, filhinho, vamos lá, que agora eu vou te explicar o que realmente funciona, a gente não vive nada.
A gente não vive realmente mudança nenhuma, porque nós não olhamos, não conseguimos perceber o que realmente a gente precisa mudar. A gente não consegue, porque a gente não tem essa capacidade, entendeu? Só quem tem essa capacidade é Deus, é Jesus, é Ele. Enquanto a gente não abre o coração para Ele fazer isso, esquece, não funciona. E aí, gente, eu fui. E assim, na minha adolescência, eu fui batizada no Espírito Santo. Foi maravilhoso. Eu creio no dom de línguas, eu creio no batismo do Espírito Santo, eu sou pentecostal, eu sou avivalista, em nome de Jesus. E fui batizada nas águas também, né? Antes batizada nas águas e depois batizada no Espírito Santo, ali quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade. E assim, ali eu vivi algo sobrenatural maravilhoso. E aí todas essas atividades, esse contexto que eu dei aqui para vocês, aconteceu depois do meu batismo nas águas no Espírito Santo. Enquanto eu era criança, eu participava das coisas da igreja. Realmente tinha esse negócio dentro de mim, eu quero participar, mas tinha timidez, aí eu não conseguia fazer direito, as pessoas riam de mim, aí era aquele desastre no meu emocional, mas eu tava lá tentando e era assim, uma coisa que era difícil para mim, me encheu de trauma. Depois aí o Senhor, com a graça dele, foi me curando depois desse monte de trauma. Que quando a gente não escuta Jesus, a gente se enfia um monte de furada, né? E quando a gente ainda não tem maturidade, a gente ainda é uma criança e tal, infelizmente a gente é tendencioso a fazer um monte de coisa errada quando você tá querendo realmente naquela ânsia de Jesus, de igreja, Deus, e aí você ainda não tem essa maturidade, aí você se frustra muitas vezes. Se você tem algum adulto, alguém que vai estar ali e vai te dar essas orientações, esse cuidado específico, tá ok, mas se você não tem, você sofre mais. Enfim, aí eu fui batizada no Espírito Santo, fui cheia, foi maravilhoso. Meu batismo no Espírito Santo foi assim glorioso. Foi uma oração de pôr do sol do sábado pro domingo. E aí eu ali orando, fui revestida, falei em novas línguas. Foi maravilhoso, eu tive visão de fogo na minha frente. E eu lembro que tinha um presbítero na igreja que falava que quando você é batizado, Deus te dá dom. E eu já tava, meu Deus, tô cheia de dom. E foi aquele primeiro amor e tal. Mas eu não tinha maturidade ainda. Eu não tinha maturidade e não tinha um mentor. Eu não tinha alguém que chegasse em mim e falasse, não, agora eu vou te ajudar e eu vou, sabe, te orientar bem, o que você vai fazer agora com tudo isso. Então, eu não tinha. E a palavra diz que o profeta que controla o espírito, né? O profeta que vai ser com a sua decisão, se sabe ou não, que vai conduzir a sua vida, que vai conduzir o poder que há nele, né? Tanto é que o Paulo ele vai dizer para Timóteo, não despreze o dom que há em você. Por que orienta? A pessoa ela fala em línguas, a pessoa ela tem dom, mas se ela não souber conduzir, de nada vai valer de proveitoso para a sua vida. Pelo contrário, se a gente não sabe conduzir, se a gente não tem uma boa orientação, se a gente não para ouvir Deus e olha como é importante ter alguém mais velho te conduzindo, a gente não tem nada disso, muitas vezes a gente dá com a cara na porta, né? A gente se machuca. E abrindo um parênteses, seja essa pessoa cheia do Espírito Santo, madura, que sabe identificar os jovens, os adolescentes, que tá nessa sede de Deus, que tem o Espírito Santo, que são verdadeiros, que são assim reais, eles querem Deus, mas não tem maturidade. Tenha paciência com eles, ajuda, sabe? Ajuda essas pessoas que eles precisam de gente assim. E aí foi nessa toda a introdução que eu falei aqui que eu trabalhava, fazia as coisas e tal, e tal, e tal. E nessa época na minha vida, como eu falei, eu não tinha esse mentor, pessoa que me ajuda, sabe? Pelo contrário, as pessoas que me viram, elas foram muito duras comigo. Então imagina uma menina de 14 para 15 anos, sendo ali batizada no Espírito,
nas águas, vivendo o primeiro amor, aquela explosão, ingressando para trabalhar como líder de jovem, líder disso, daquilo que eu queria. Trabalhar, mesmo tímida, olha pra vocês verem, mesmo tímida, mesmo com vergonha, tremendo, eu ia. Era uma coisa assim, com medo, assim, muitas vezes covarde, mas eu ia. Deixar a covardia de lado e ia, pela misericórdia de Deus. Muitas pessoas mais velhas me apunhalaram, assim, elas me detonavam, faziam mal para mim. Então, algumas me davam conselhos errados, algumas me ensinavam aquela parte mística, misteriosa, que não tá na Bíblia, que é aquela que fala lá em 1 Timóteo, né, no capítulo 1, as fábulas, né, que fala ali, aquelas genealogias sem fim, porque também tem, né, nas nossas igrejas no tempo atual. Então, essas pessoas me ensinavam esse monte de coisa que nem foi Jesus que ensinou, que nem é bíblico, como eu não tinha todo o conhecimento teórico e prático bíblico, eu ia, porque para mim era aquilo e tal. Isso me atrapalhou muito, porque conforme eu ia querendo trabalhar, querendo sei o quê, e aí eu era criticada, as pessoas não entendiam que eu ainda era uma menina, que precisava ser instruída, e era aqueles crentes religiosos, fariseus, que tá cheio dentro da igreja, os fariseus, saduceus, tem todas essas classes aí, ainda dentro do templo, né, no meio aí da igreja de Cristo. Como o Senhor Jesus diz, ainda o joio e o trigo estão crescendo junto, né? A separação de quem é de Deus e quem não ainda não foi feita, é só no grande dia. Então ainda a gente tem que lidar muito com isso. E isso foi me esfriando na fé, sabe, gente? Eu tava já entrando na adolescência. Assim, eu digo, graças a Deus eu não saí da igreja. Porque se eu saísse, eu não sei o que ia acontecer comigo no mundo. Porque o mundo não brinca com ninguém, não. Principalmente aquelas pessoas que têm um chamado, que, olha, é aquele negócio, né? O Senhor, ele chama todo mundo. Todo mundo tá aí para ser salvo, todo mundo tá aí para ser salvo. Mas quando o Senhor, ele quer fazer algo na terra, ele quer chamar alguém para ser líder, para ser um avivalista, para ser um presidente poderoso que vai mudar gerações. É algumas pessoas. Deus, ele escolhe. Né? Você também não escolhe? Eu não sei como que é na sua vida, mas se você casar, você vai escolher. Aqui no Brasil, pelo menos, é assim. Se você for no emprego, você quer escolher o melhor para você. Se for para escolher um sapato, você vai escolher o melhor para você. Você não faz isso. Você quer sempre o pior. Você quer sempre tudo que é de ruim, você quer para sua vida. Aí você escolhe sempre o pior para você. Tem gente que escolhe o pior sem querer, mas pelo menos estava querendo o bom. Mas assim, o Senhor também é assim. Para alguma obra especial, para algo especial, Deus escolhe pessoas específicas para fazer isso. Agora, se a pessoa vai fazer certo, direitinho ou não, aí a pessoa ela vai escolher, né? Porque tem gente, até mesmo na Bíblia, como Saul, como Sansão, que o Senhor realmente escolheu para algo glorioso e a pessoa não soube lidar. Então aí já é outra coisa, né? Como dizem outros 500. Mas, continuando, isso daí me esfriou. Depois de alguns anos tentando e lutando e tal, e todos esses bloqueios e as pessoas não sabendo apoiar, não sabendo cuidar da jovenzinha no primeiro amor, eu fui me esfriando e tal. E aí já não falava mais línguas na igreja, fui esfriando na minha vida pessoal, arrumei meu primeiro emprego e tal, me envolvendo muito com emprego, com trabalho, com pessoas, com amigos, com sentimentos. E aí que entra nesse período, né, aquele negócio, eu sou de Cristo, sou de Jesus, espero que você tenha essa certeza em você. Eu não nasci pro mundo. Então, por mais que eu estivesse na igreja, ainda com aquela vida assim, meia boca, eu não estava conformada. Então, em tudo, na minha vida profissional, na minha vida sentimental, espiritual, então, meu Deus, estava indo de ladeira abaixo. Eu não estava conformada. E eu arrastando, empurrando com a barriga. Sabe quando você vai empurrando? Dá, ainda dá, ainda dá. Não, tá bom, ainda dá. Mas chegou uma hora que não dava mais. Eu não tava mais aguentando. E foi ali no final de 2018 que eu falei, Deus, o Senhor faz a mudança que o Senhor quiser na minha vida. E eu dei esse espaço. Que oração. Gente, essa oração, eu não sei quanto tempo durou.
Eu acho que foi uma das orações mais curtas da minha vida, mas foi tão sincera, eu tava cansada daquela vida. E aí, falei, Deus, o que o Senhor quer de mim na minha profissão? Se o Senhor quiser que eu tinha um relacionamento na época, que encerre, em nome de Jesus, muda a minha vida, faz o que o Senhor quiser. Eu não quero mais ficar assim. E interessante que isso foi no final de 2018. E aí, em 2019, a minha vida virou em 360 graus. O Senhor já começou a mudar tudo. E foi no 2019 que Deus começou a trabalhar a minha vida espiritual, que é o primeiro ponto que eu considero importantíssimo, porque tudo gira em torno do mundo espiritual. Se você tá bem espiritualmente, tá bem com Jesus, você pode ter certeza na terra que a sua vida em todas as áreas vai fluir, porque você tá bem espiritualmente. Então o Senhor, ele começou a trabalhar meu espiritual. E ali no ano 2019 ele foi começando a me mostrar coisas que eu não via. Ele foi começando a me levar a me resgatar a oração, a levantar de manhã e agradecer a Ele, a aprender a receber o amor de Jesus Cristo, a valorizar o amor de Jesus Cristo. E ele foi trabalhando, e ele foi trabalhando. Então eu posso dizer que nesse ano de 2019, ele foi trabalhando primeiramente a minha vida espiritual, me resgatando daquelas trevas que eu estava para a maravilhosa luz dele. E como o Senhor disse lá para Apocalipse, né, na carta de Apocalipse, para uma igreja específica, não é nem frio nem quente. Você tá morno. E o morno vomita. E assim, morno não dá. Frio, quem dera fosse frio, né? Mas se é morno, eu tava nessa situação. Mas Deus, ele teve misericórdia e compaixão de mim e me resgatou da mornidão espiritual e me trouxe de volta. E assim, é maravilhoso dizer que, por incrível que pareça, gente, isso é muito real, conforme ele foi alinhando a minha vida espiritual nessa janela de tempo de 2019, e acontece muita coisa, viu, gente? Parece que é pouco, 2019, 2020, 2021, 2022, agora estamos em 2023, 4 anos fechados e um aí acontecendo. Acontece muita coisa, em um dia só que você diz sim para Jesus, ele consegue fazer 1 milhão de coisas para você que você fica 100 anos tentando fazer e não vai conseguir fazer nada. É real. A minha vida em todas as áreas foi começando a ser alinhada. Cada área começou a ser alinhada. E é disso que eu quero falar com você no próximo vídeo. Após a vida espiritual alinhada, e é muito simples, gente. O simples é o principal. Começar a orar, se arrepender, buscar, ler a Bíblia. Eu tô cansada, eu tô com sono. Ai, não sei o que. Continua. Aí eu tô lendo a Bíblia, mas eu não tô entendendo nada. Você tem que começar por algum lugar. Você não vai já começar a ler na Bíblia, já virou um teólogo, sabe, que já conhece tudo. Não, de algum lugar você vai começar. Com um texto, com um versículo, com alguma coisa. E aí você vai, dia após dia, se alimentando. A gente não precisa alimentar o físico, a carne. Pois é, a vida espiritual é a mesma coisa. E foi assim que Jesus foi me resgatando. Foi pedindo perdão, foi renunciando, foi eu matando a minha carne. Pô, a carne tava forte, viu? Tava gorda, tava forte, tava difícil de matar. A bichinha tava alimentada, porque o morno, ele alimenta bem a carne, sabe? E aí fui matando a carne, fui renunciando, fui deixando coisas, fui me aproximando, Bíblia, palavra, pregação. O Senhor colocou algumas pessoas específicas na minha vida para me ensinar, pessoas mais velhas, pessoas nobres também, pessoas piedosas. E aí o Senhor foi lapidando. E aí todas as outras áreas foi sendo organizada. É simples, não é difícil. Dê um sim para Deus. Jesus, muda tudo. Não precisa ser uma oração complicada, só tem um coração certo. Seja sincero. E até assim, se for para você falar assim, Senhor, eu nem quero, de verdade, o meu coração e minha carne quer outra coisa, mas eu sei o que eu preciso. Quando você sabe que você precisa, você vai e faz. Eu preciso.
Sabe alguma coisa, vida ou morte você necessita? Jesus, olha, eu tô achando que nem um coração sincero ainda eu tenho pra te falar. Mas nisso você vai estar sendo sincero, entendeu? Seja claro, fala aí. E quando ele te disser, tá bom, então vamos começar, comece a dizer os sims pra ele. Porque até pra mim ter a minha vida espiritual sendo trabalhada por ele inicialmente, eu tive que terminar um relacionamento de 3 anos, tive que mudar minha visão profissional, entendeu? Tive que mudar coisas na minha vida que estavam na minha frente atrapalhando de eu ver a minha vida espiritual. Então, peraí, eu tenho que trabalhar primeiramente a sua vida espiritual, mas você não tá nem vendo, você tá cheia de coisa na sua frente te cegando, você não tá nem me ouvindo direito. Então vamos limpar os pecados, vamos limpar a casa pra gente arrumar aí essa vida espiritual. E aí, gente, depois é renúncia, glória, aleluia e a alegria de você ver os resultados. Com oração, com súplica, levantando a madrugada, no processo do jejum, sabe? Eu não fazia jejum, eu não fazia. Eu tinha um sério problema de gula, que eu gostava de comer, que era uma beleza. E aí, o jejum que eu tinha feito quando eu era criança, adolescente, que era um jejum de 10 minutos, 15 minutos. O dia que eu fiz o jejum, acho que de meia hora, eu tava irada. E aquele negócio, né? Quando você tira aqui alguma coisa da sua vida e você fica irado, descontrolado, aquilo ali era o seu Deus. Né? Se você não consegue viver sem determinada coisa, aquilo ali é seu Deus, toma cuidado. Às vezes a gente tá servindo Deus, sim, mas é o Deus dinheiro, é o Deus comida, é o Deus sexo, né? Então, o que é aquilo que você não consegue ficar sem? Que quando tira de você, você fica muito louco. Toma cuidado. É um alerta, ó. Não tá servindo o Deus verdadeiro, não é Jesus, não. É o Deus comida mesmo. E aí, processo do jejum. Porque o Senhor já começou a me trabalhar em mim para mim começar a jejuar. Comecei com jejum de 24 horas, sem água, sem comida? Não. Comecei com um jejum mais intenso? Não. Foi uma horinha lá tentando e tal. Então, foi aos pouquinhos, gente. Foi gotinha, assim, a pessoa assim, sem comida, em processo de inanição, totalmente assim, mirrada ali. E aí o Senhor foi dando as gotinhas, no contra-gota, né? Porque se o Senhor descesse todo o poder dele em cima de mim, me mostrasse tudo que eu tinha que arrumar pra minha vida espiritual andar, eu ia morrer, né? Eu não ia aguentar, eu ia ter um colapso nervoso. Que eu ia ficar, Jesus, eu tô nesse estado? Então ele foi cuidadosamente com o seu amor, com o seu contra-gota espiritual e foi me ressuscitando. Não queira começar já estourando tudo. Agora eu vou viver o espiritual de Deus, vou louvar, vou falar em línguas durante 3 horas. Não, para. Se está começando, tenha paciência com você mesmo, é necessário, muito necessário. Faça a oração sincera, deixe o Espírito Santo te guiar. Às vezes vai ter tanta coisa na sua frente, tanta coisa, que é por isso que você não está ouvindo o Espírito Santo. Então vai ter que tirar muita coisa, fazer muita limpeza para conseguir. Uau, estou ouvindo o Espírito Santo. Que às vezes você não está ouvindo o Espírito Santo porque tem muita coisa aí. Tem muita idolatria, tem muitos deuses estranhos. E se é deuses é estranho, né? Porque só existe um Deus, o Deus verdadeiro. Então, vai ter que limpar muita coisa, vai ter que limpar a casa para poder viver as transformações necessárias na sua vida. Então, assim, continue, não desista. O simples é o principal. Vai lá, pega um tempinho de oração, mas vai aumentando, vai abastecendo o espiritual. Conforme o espiritual for crescendo, todas as áreas vão crescendo e vão se alinhando também. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal. Fique com Deus, fique com Deus. Vamos orar? Pai, oro por tua bênção sobre a vida dessa pessoa, que a tua palavra ela entre como uma espada afiada, que ela é na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que haja verdade, que haja transformação, que haja restauração, que haja uma transformação interior, que haja um crer com o coração e um confessar com a boca. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja abençoada para a glória de Deus Pai. Amém. Deus te abençoe e até mais.